foi preso tentando fugir do estado. Esse furto foi em Golvelândia, né, no sudoeste de Goiânia. Para lá que a gente vai agora, Cássio Ramos. Ele já estava dentro de uma balsa, inclusive, né? Aí quando foi abordado. Ô, Cássio, bom dia para você, bem-vindo. Oi, Anderson, bom dia para você, para a Suelen. Isso mesmo, esse homem já estava numa balsa tentando atravessar de Goiás para Minas Gerais com esse caminhão. O furto aconteceu em Golvelândia. O dono desse caminhão guincho estava com ele estacionado no centro da cidade com esse trator em cima. O suspeito aproveitou o momento em que o dono do caminhão não estava por perto e conseguiu furtar esse veículo e aí foi em direção a Inaciolândia, onde tem a balsa, para ele conseguir atravessar. Mas depois de troca de informações entre as polícias, né, e a própria denúncia do dono do caminhão, esse homem foi encontrado. Ele confessou, né, que tinha pegado esse caminhão com o trator em cima, que estava mesmo tentando fugir, não dava nem para esconder, e aí ele foi preso. O trator foi recuperado junto com esse caminhão, até porque seria um grande prejuízo para o dono desse caminhão, o trator avaliado em mais de 250 mil, o caminhão também, então seria um prejuízo grande. Esse homem já tem passagens pela polícia por outros crimes, até outros crimes, como tráfico de drogas, e até usava uma tornozeleira eletrônica. Ele foi levado para a delegacia de Itumbiara, vai responder por esse furto e também os equipamentos, né? As máquinas foram recuperadas aí e serão devolvidas para quem é de direito, para o dono desse caminhão, e esse trator também vai ser devolvido para ele. Anderson, Suelen. Tá certo, Cássio, obrigado aí pelas informações, um bom trabalho para você. Bom, agora mudando de assunto, quero contar para vocês outra história. Um eletricista de 62 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia reparos no padrão de energia em uma casa. Essa situação aconteceu em Porangatu, lá na região norte do estado. Eu estou aqui com o Márcio Freire, ele vai contar para a gente as informações desse caso. Bom dia, Márcio. Oi, Suelen, bom dia para você e para quem está com a gente também. Olha, esse homem de 62 anos, ele trabalhava como eletricista autônomo e, segundo informações, ele já tinha o costume de prestar serviços lá para a comunidade, né, para alguns moradores, sobre esse tipo de serviço, né, sempre fazendo reparos nos padrões elétricos lá de energia da região. Ele estava fazendo, então, uma manutenção nesse padrão de energia quando sofreu esse choque elétrico. Ele estava usando uma escada, ele acabou caindo dessa escada e o SAMU foi chamado, mas quando chegou lá ele estava com hemorragia interna, chegou a fazer os primeiros atendimentos lá, mas infelizmente ele não sobreviveu. A perícia foi até o local, fez uma perícia lá e aí está aguardando ainda o resultado, né, para saber de fato o que aconteceu. A Equatorial também foi até o local, isolou lá a rede elétrica para verificar inclusive possíveis riscos à instalação elétrica, se teve algum dano, o que foi que aconteceu para esse eletricista que estava mexendo lá, o que foi que de fato aconteceu. Mas tudo isso só depois dessa perícia que deve sair ainda essa semana ou provavelmente na próxima semana. Esse homem tinha 62 anos, né, como eu falei, ele já tinha, ele trabalhava como autônomo e sempre estava fazendo esse tipo de serviço lá na região de Porangatu. Volto com você. É impressionante como esses casos têm acontecido, né, nos últimos dias, de pessoas que são vítimas de choques elétricos, que têm morrido por conta de contato aí com a rede elétrica. Semana passada a gente falou de uma senhora que foi estender roupa e acabou morrendo também dessa forma. Obrigada pelas informações, Márcio, bom trabalho para você. 7h15, 7h15. Uma criança caiu da varanda do segundo andar de um sobrado, isso foi em Catalão. O menino de 3 anos estava brincando quando ele despencou dessa altura aí, que de mais ou menos uns 3 metros. Vamos ao vivo para Catalão, porque o Matheus Albornoz vai contar para a gente sobre essa situação, principalmente agora, né, Matheus? Como é que está esse menino, né? Bom dia para você. Oi, Anderson, bom dia para você, para a Suelen, bom dia também a você de casa. Bom, de acordo com os bombeiros, esse menino que tem apenas 3 anos de idade, ele está bem, apesar dos ferimentos, não foi nada grave. Isso aconteceu por volta de 4h30 da tarde, ele estava brincando ali na varanda de casa. É um sobrado que fica no bairro Conquista, aqui em Catalão, e de acordo com os bombeiros, esse sobrado estava sendo construído, por isso
que por essas imagens você de casa até vê alguns tijolos ali bem na frente da varanda. Pela imagem não dá muito para ter a dimensão da altura, mas de acordo com os bombeiros é de cerca de 3 metros de altura que fica então essa varanda. E aí o menino estava brincando quando de repente ele se desequilibrou e caiu dessa varanda. A mãe, desesperada, pegou o menino lá tentando acalmar ele, chamou o corpo de bombeiros, que quando chegou no local encontrou o menino já nos braços da mãe e com ferimentos no rosto e também na região da barriga. Ele foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Catalão e, portanto, agora está bem, tudo não passou de um susto. Fica até a recomendação para o pessoal de casa, né? A gente sabe que mesmo que essa mãe tenha tomado todos os cuidados, menino é um perigo, né? Então todo cuidado é pouco. Volto com vocês aí no estúdio. A criança está ali, está brincando, 3 anos, né? As noções são diferenciadas da nossa noção como adulto, né, o Matheus? Como você disse, todo cuidado, criança brincando é pouco, mas felizmente está bem, se recupera e volta a brincar. Só não brinca lá na varanda mais, na sacada mais, né? Vai brincar em outro lugar agora, viu? O Matheus, obrigado aí pelas informações. O Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar estão investigando aí um caso de uma denúncia de que uma tenente da PM estaria trabalhando com agiotagem. Nós tivemos acesso com exclusividade à denúncia feita por uma manicure de Aparecida de Goiânia que afirma que foi ameaçada pela policial depois de pegar R$2.000 emprestados com ela. A mulher que tem medo de mostrar o rosto conheceu a tenente da PM, Raina Lima, 4 anos atrás. Ela diz que logo recebeu uma proposta. Ela falou assim, eu estou emprestando dinheiro a juro, você podia me ajudar a emprestar dinheiro a juro. Eu peguei e falei, beleza. A mulher então ofereceu o negócio para a irmã, que pegou R$2.500 emprestado da policial militar. Como a irmã não conseguiu pagar a dívida, a denunciante teve que assumir as prestações e o pagamento para a tenente, do 7º Batalhão da PM no Jardim Europa. Aí eu vi que a minha irmã tinha atrasado, eu comecei a dar dinheiro para ela, mas todo tanto que dava, ela, todo dia ela tinha um juro. Todo dia tinha um juro. Tinha um juro, aí não parou mais não. A manicure denuncia que a dívida foi crescendo porque os juros eram exorbitantes. A mulher afirma que até agora já pagou mais de R$18.000 e mesmo assim não consegue quitar o empréstimo. De 2.500 foi para 11 mil, de 11 mil foi para 36 mil, de 36 mil já está não sei quantos mil. Ela não para, não tem condições. Aí ela começou com as ameaças dela. Ela falou, eu boto fogo na sua casa, com seus filhos tudo dentro. Segundo a mulher, a tenente liga e manda mensagens de texto, de áudio, a qualquer hora do dia, como essa aqui. Você tá errada, você pegou dinheiro porque você quis, você pediu, eu te emprestei, na hora que você precisou, eu servi para você. E aí na hora de pagar, você não paga. Para minha paciência acabar é 2 dedos, e aí você vai ver o tamanho do problema que você vai ter. Se você acha que tá ruim agora, pode piorar demais da conta. Você não me conhece, sou legal demais, mas quando é para ser ruim também, eu sou péssima, péssima. Segundo a denunciante, com o passar do tempo, os negócios da empresa de empréstimo de dinheiro da tenente foram ficando mais profissionais e outra pessoa passou a fazer a cobrança. A Raina e os demais integrantes da empresa fizeram uma reunião hoje e ficou decidido que as cobranças não serão mais feitas pelos mesmos. As cobranças serão feitas por mim. Empréstimos com eles, cobrança por mim. A Raina vai calcular lá os juros dela, me manda aqui novamente e eu mando para você, tá? Logo depois, a mulher diz que recebeu esta tabela com 60 prestações para pagar, de R$500. Uma prestação a cada semana e, se atrasasse, R$20 de multa por dia. Mas, mesmo com a suposta funcionária fazendo a cobrança, a manicure diz que a tenente continuou mandando mensagens. E a gente tem muito cliente, só que você sabe que quando as pessoas estão com vontade de pagar e quando as pessoas são corretas, você sabe o que elas fazem? Elas vão passando, o pouco que elas vão juntando, elas vai passando para não ir acumulando. E vai passando até quitar. É assim que as pessoas fazem, mas você não. A mulher afirma que está se sentindo extorquida e coagida. E com medo, ela resolveu denunciar a tenente na Corregedoria da Polícia Militar e também aqui no Ministério Público. Emprestar dinheiro a juros abusivos superiores aos estipulados pelo mercado é conhecido popularmente como agiotagem, o chamado crime de usura,
ou crime contra a economia popular. E o que você espera da Corregedoria e do Ministério Público depois da denúncia que a senhora fez? Eu espero que eles, tipo assim, só afasta ela de mim, dos meus filhos e para com isso, né? Porque como é que vai viver desse jeito? A não ser que eu mude daqui. E não é justo eu largar tudo aqui para ir embora. A Polícia Militar não quis gravar entrevista. Em nota, disse que assim que tomou conhecimento da denúncia, abriu um procedimento administrativo para apurar eventual transgressão e existência de indícios relacionados à prática de crime militar, que no momento a tenente se encontra trabalhando em atividades administrativas e que a PM não tolera desvios de conduta. O Ministério Público, que também recebeu cópia da denúncia no começo deste mês, disse que ainda está apurando o caso. Se ela tirasse o juro e falasse, não, eu quero que você me pague 10 mil. Pronto, eu pagaria os 10 mil, sem juros, sem nada, e pronto. Não, você me dá R$1.000 por mês. Eu pagaria, você tá entendendo? Mas o problema dela é que não para, você não dá conta, você não consegue. Nós falamos por telefone com a tenente Raina Lima e ela disse que não iria gravar a entrevista, não. Por nota, a defesa da Polícia Militar disse que as acusações são mentirosas, que a tenente fez empréstimos de boa fé para essa manicure e para os filhos dela, acreditando estar ajudando uma família com dificuldades financeiras. Segundo a advogada, a tenente cobrou apenas o dinheiro que foi emprestado e que não foi devolvido, sem acréscimo ou vantagem, e que em momento nenhum fez ameaças à manicure. O que aconteceu, de acordo com a defesa, foi apenas a manifestação de que a não devolução dos valores poderia, em tese, configurar estelionato. A advogada da policial militar afirmou que confia na justiça e no devido processo legal para que os fatos sejam apurados. 7h23, imagens ao vivo agora da Vila Canaã. Temos imagens aí, Luciano Moraes está acompanhando nesse momento. Teve início aí uma operação da Polícia Civil na Vila Canaã. Os agentes, os policiais, Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, comandando essa operação da Polícia Civil. A gente acompanha ali, são muitas as viaturas que estão por lá, são muitas viaturas, muitos policiais civis, e eles estão entrando em alguns desses estabelecimentos aí de venda de autopeças, motopeças, enfim. Inclusive, o helicóptero da Polícia Civil também sobrevoa a região. A gente já chama a atenção para você, motorista, motociclista, pedestre, que vai passar pela região da Vila Canaã, porque o trânsito vai ficando aí um pouco mais complicado. Olha só, é uma operação grande, ela acontece aí nesse trecho. Olha, você está acompanhando o Luciano mostrando para a gente onde está aí acontecendo essa operação na Vila Canaã. Quem passa por aí, então, mais cuidado. E vamos voltar lá para mostrar as viaturas. E nesse instante, um trânsito muito complicado, muitas viaturas e os policiais entrando, devem ter mandados aí para entrar dentro dos estabelecimentos comerciais. Alguns deles já estão, inclusive, cercados aí pelos policiais. Essa loja que o Luciano está chegando ali agora, é óbvio que a gente mantém ali aquele cuidado da distância, então, assim, uma operação policial, é uma distância de segurança e em respeito também ao trabalho dos policiais, mas essa loja aí já teve as portas arrebentadas e policiais civis já estão por lá. É uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Suelen, e chama atenção porque, além de trânsito complicado, tem chuva, Chuva nessa região, o trânsito ficando mais complicado, tem muita movimentação por lá, porque essa região da Vila Canaã concentra inúmeras lojas, inúmeras empresas de venda de peças de veículos. E é aí também que a polícia, com frequência, tem realizado essas apurações, essas investigações para coibir ações criminosas de pessoas que atuam na venda de veículos, de peças de carros roubadas ou furtadas. Hoje a polícia, portanto, está cumprindo esses mandados. A gente não tem informação de quais seriam necessariamente as denúncias, mas estamos acompanhando essa movimentação policial que chama a atenção nesse momento, e qualquer nova informação, Luciano vai voltar aqui com as imagens ao vivo e nós vamos trazer para você, mas já deixamos esse alerta aqui para o motorista que passa pela região da Vila Canaã. Mostra aí BDG, chegando agora na sua tela. Tem ponto de ônibus sem cobertura, deixando passageiros debaixo de chuva no residencial Centerville, aqui em Goiânia. Pensa aqui,
nessa dificuldade. A gente tem as imagens. A reclamação é da Erlaine Gonçalves. Ela pega a linha 784, ali na Avenida Centerville. E aí contou pra gente que nos últimos dias, como todo mundo sabe, vem acompanhando, é só chuva. E aí o que acontece? Os passageiros não têm onde ficar. Ficam ao relento, não tem como se proteger da chuva, enquanto esperam o transporte coletivo. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos disse que o ponto, ele está na programação de março para receber a instalação de um abrigo. E que o local também vai receber a limpeza, tem muito mato ali, a gente percebeu também que a condição da calçada não é boa, mas, portanto, temos a resposta de que esse problema será resolvido em março. Chegou outra reclamação aqui, a gente acompanhou também essa situação, depois que nós mostramos um buraco na Rua dos Guatambus, no setor Barra Vento, foi ontem, né? Aqui em Goiânia, notícia boa, o problema foi resolvido. A Secretaria de Infraestrutura mandou uma equipe até o local e nessas imagens enviadas pela Secretaria dá para ver a equipe já trabalhando, fazendo o reparo do trecho. Ainda segundo a Secretaria, um estudo técnico está sendo feito para avaliar o volume de água que escoa ali pela Alameda das Espatódias, já que a intensidade da água segue a rotatória, podendo até causar danos no asfalto, estraga todo o asfalto, né, com esse tanto de água. A intenção é avaliar o sistema de drenagem para evitar que o problema se repita. A assessoria não deu prazo para que esse serviço seja concluído. 7h27, o projeto que propõe acabar com o Fundeinfra, que é conhecido como a taxa do agro, já está na Assembleia Legislativa do Estado e deve ser votado pelos deputados, ainda não foi, já tem alguns dias aí que se cogita essa votação. Letícia Brito, quais aí são as expectativas com relação à votação para acabar com essa taxa? Pois é, Anderson, é o seguinte, ela chegou ontem, né, esse texto, o projeto de lei chegou ontem na Alego, foi lido ali no plenário, depois encaminhado para a comissão mista. A comissão mista faz o parecer técnico, dá o ok para continuar seguindo o passo a passo que tem que seguir na Alego. Depois de sair da comissão mista, tá na comissão ainda, vai passar por 2 votações ali no plenário, aquele momento que os deputados se reúnem para falar se aprovam ou não o projeto. Tem 2 votações que precisam ser feitas ainda. E aí, depois, isso vai para a sanção do governo do Estado. A expectativa ali entre os deputados, entre o próprio presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto, é de que passe. Esse projeto não deve ter problema para ser aprovado. Tanto a oposição quanto os que apoiam o governador Ronaldo Caiado devem aprovar o fim da taxa do agro. E no texto que o governo enviou para a Alego, ele disse que já arrecadou mais de 3 bilhões de reais entre 2023 e 2026 com essa taxa do agro. Falou que 78% do valor já está com um destino certo, já com contratos assinados, e disse que 1 bilhão já foram inclusive pagos, destinados já para obras específicas. A gente tem que lembrar que a taxa do agro ela começou com a promessa de usar esse dinheiro que os produtores rurais pagam, né, um imposto sobre o que é comercializado aqui no estado, do agronegócio, e a promessa era usar esse dinheiro para melhorar as estradas do estado, fazer recapeamento, restauração, construção de pontes. Só que existem críticas, alguns produtores rurais dizem que viram poucas obras saírem do papel e realmente consolidarem aí uma melhora para o escoamento da produção no estado. Mesmo com esse projeto ainda na Alego, ainda não finalizado todo passo a passo, ainda não acabou, né, a taxa do agro definitivamente, o governo do estado já chegou a orientar os produtores rurais a pararem de pagar as parcelas. Por exemplo, a mais recente venceu dia 20 de fevereiro, referente ao que foi vendido em janeiro, e o governo do estado já tinha orientado, então, naquele momento, que os produtores rurais não pagassem. Então, está suspenso esse pagamento, mas precisa dessa aprovação da Alego, dos deputados, porque acabar com a taxa do agro muda, né? A lei fiscal do estado muda todo o funcionamento da cobrança de impostos estadual e isso precisa de uma mudança na legislação. Então, é uma questão mais de trâmites da lei mesmo, que vai continuar acontecendo essa semana e a gente acompanha de perto. Eu volto com vocês. Tá certo, Letícia. Obrigado aí pelas suas informações. Bom trabalho para você. 7h30 agora. Integrantes de uma quadrilha que furtava grãos de soja foram presos em Porteirão, no sudoeste do estado. Além das prisões, a polícia conseguiu recuperar mais de 30 toneladas de soja. Vamos entender mais sobre essa atuação e essa operação que prendeu esses criminosos. Por favor, nos conte, Cássia, é com você.
Suelen, essa história começou quando o encarregado de um armazém de grãos de Porteirão percebeu que estava faltando essa carga de cerca de 30 toneladas de soja. Ele passou a monitorar a circulação nesse armazém. E aí ele descobriu, até pelas imagens, um caminhão entrando no armazém de grãos e depois saindo carregado. E aí ele avisou a polícia. Os policiais descobriram que esse caminhão só conseguiu entrar nesse pátio, nesse armazém, porque o motorista contou com a ajuda de um vigilante e também de 2 funcionários dessa empresa. Esses 3 homens foram encontrados, confessaram a participação nesse esquema de furto de grãos e eles foram presos. O caminhão carregado de grãos foi encontrado num posto de combustíveis aqui em Rio Verde, mas o motorista já tinha fugido. Os policiais estão agora procurando por esse motorista, mas já conseguiram encontrar o dono do caminhão, que é o homem apontado como líder dessa quadrilha. Então só agora o motorista sendo procurado. Os policiais descobriram também que essa quadrilha já vinha furtando grãos nessa empresa há cerca de 6 meses e agora todos vão responder aí pelo furto dessa carga milionária, um prejuízo muito grande para esse armazém, mas como você disse, a carga foi recuperada, esse caminhão apreendido e agora a polícia procurando apenas o motorista envolvido nessa organização criminosa, nessa quadrilha responsável por furtar grãos desse armazém. Suelen. Tá ok, Cássio, te agradeço pelas informações. 7h32, o jovem Wendel Victor, que foi baleado